Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Compartilhem essa live, pessoal, para pessoas que vocês conhecem aí, né? Sempre tem alguém que conhece, né? Uma mãezinha que acabou de descobrir o autismo do filho e que às vezes está meio perdida, meio confusa, como lidar com isso, tá? Vai ser bem interessante, né? É um bate-papo de uma mãe falando para uma outra mãe. Então, eu acho que é bem válido, tá bom? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada aí pela presença de vocês. E já já a gente começa, tá bom? Quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a mãe, né? Para Camille, que vai estar aqui com a gente, pode deixar aqui nos comentários. Eu só saliento, pessoal, que assim, os comentários terá que ser referente à live de hoje, tá bom? As perguntas, as dúvidas, tá? Depois a gente fará outras lives, tá bom? Para responder, para falar dos direitos do autista, que com certeza é uma dúvida de muita gente também, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente começa, vai compartilhando aí com o pessoal. Eu vou esperar mais um pouquinho, né, para entrar mais algumas pessoas. E aí a gente inicia. Fala aí para mim nos comentários, pessoal, alguém conhece alguém com autismo? Tem na própria família? A luz, agora voltou, gente. Nossa, acabou a luz. Eita, Jesus amado. Esperar um pouquinho, pessoal, que acabou a luz. Tá, eu já vi que já tem perguntas. Pessoal, acabou a energia, tá? Eu estou aqui. Ah, voltou. Porque eu não sei aí, mas aqui está chovendo bastante, tá bom? Aqui está chovendo bastante. Eu não sei aí como é que tá. Mas aqui tá chovendo muito, tá? Então, assim, pode acontecer, né? Eu vi que já tem perguntas, né, sobre a questão do desfraude, se ela conseguiu fazer, se o filho dela é verbal ou não verbal, tá bom? Vai deixando aqui, a gente daí, assim que a gente iniciar, né, ela vai respondendo daí no decorrer da live, tá bom, gente? Vai chamando mais pessoas, boa noite a todos, novamente, né, pessoas novas estão chegando. Vamos lá, compartilhando a live, né? É um tema bastante interessante. Para quem não me conhece, né? Às vezes pode ser que tem alguém aqui que não me conhece. Eu sou a Celi Costa, eu sou advogada especialista no direito previdenciário e desde 2017 eu tenho também buscado me especializar no direito das pessoas com autismo, tá? Por uma necessidade mesmo. Eu fui vendo as dificuldades das pessoas em buscarem os seus direitos, né? E aí eu fui buscando conhecimento, me especializar mesmo, porque o direito do autista vai além do BPC, que na época que era o que eu fazia, né? Então, o direito é bem amplo, as dificuldades são inúmeras, e aí surgiu a necessidade de me especializar para buscar ajudar mais essas pessoas. Ok? Amanda, obrigada pela sua presença. Vamos lá, pessoal, boa noite, boa noite. A gente já inicia, tá bom? Esperar mais um pouquinho. Vocês me desculpem se caso a energia cair novamente, aqui tá chovendo muito, tá? Eu não sei aí na cidade de vocês,
mas aqui está chovendo bastante, então pode ser que a gente tenha problema com a luz, espero que não, né? O tema de hoje é o desafios e superação de uma mãe, né, que tem um filho autista, tá? Eu fixei aí o tema, tá? É bem interessante. E assim, eu entendo que essa informação, as experiências que essa mãe vai trazer, né, que a Camille, ela tem um filho também autista, vai ser muito útil para outras mães também, que estão assim, tendo que lidar com essa situação e muitas vezes ela se sente perdida, né? Ela se sente assim, o que fazer, como que vai ser, né? Então, nada melhor do que uma mãe falando para uma outra mãe, né? Certo? Tá certo? Então, gente, a convidada de hoje é a Camille, tá? Ela é mãe do Yuri, que é uma criança que tem autismo, tá bom? Eu vou convidá-la, né, para que ela entre a nossa live, para que ela venha a experiência dela em relação ao Yuri, né, que é uma criança que tem autismo. Olá, boa noite. Olá, mamães. Tudo bem, Camille? Tudo bem, doutora? Um prazer Tudo estar com jóia. você. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada por ter aceito. Obrigada a você. Sou muito grata a você por tudo e você sabe disso. Me ajudou bastante em tudo. E assim também eu pude passar informações para outras mães, Legal. contar para elas o que eu aprendi, o que eu consegui com isso, ir atrás dos direitos e muito mais, que o autismo é muito além do que a gente imagina. Ah, que bacana, que bacana. Mas, Camille, me fala um pouquinho de você, do Yuri, se apresenta aí pro pessoal. Então, gente, meu nome é Camille, eu tenho 21 anos e sou mãe do Yuri. O Yuri tem hoje 4 anos. E quando eu descobri que ele era autista, eu peguei o diagnóstico dele em si. Ele tinha 2 anos de idade, ele é não verbal e hiperativo, sim. E até aí minha trajetória com o Yuri foi guiada por Deus, porque não é fácil. Eu não vim aqui também dizer que eu amo que meu filho é assim, mas eu vim aqui para ajudar outras mães que às vezes têm um pensamento, sabe, contrário disso, negativo, por questões do mundo hoje, como o mundo tá, como as pessoas têm, faz diferença das coisas, mas eu aprendi muito com ele. E é isso. Que legal, Camille. Eu senti a necessidade, né, de trazer uma mãe para falar sobre o autismo para outras mães, exatamente porque, assim, quando a mãe, ela descobre o autismo, né, do filho, aí ela chega no escritório, assim, totalmente perdida, né, ela fala, doutora, como é que vai ser o trabalho, meu filho vai precisar fazer terapias, meu filho vai precisar de um cuidado diferenciado, né, então, assim, eu sou advogada, né, a gente tem o lado jurídico da coisa, mas então a gente vai percebendo a necessidade das pessoas, né? E essa experiência de uma mãe falando para outra mãe, né? Às vezes ajuda bastante, ajuda assim a clarear mesmo, a ver que caminhos, que decisões tomar, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. Não é um caminho fácil, gente. Tudo é muito perdido ainda. Parece que tá tudo hoje tão fácil, mas no fundo, assim, tá todo mundo meio perdido. As mamães, às vezes, mamães me procuram falando como que eu faço. É muito difícil ainda você conseguir acentuar tudo, né? As coisas assim, como posso explicar? Quando você descobre o diagnóstico, você não sabe por onde começar. No Sim. começo, eu fiquei perdida e o apoio foi essencial para mim, né? Eu fiquei extremamente perdida e a gente não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Porque é um assunto ainda não muito falado, assim, em relação a terapias, tudo que a criança vai precisar, tudo que você vai precisar deixar para trás para ajudar seu filho, sua filha, sua criança, porque eles precisa de um tratamento especial, diferenciado, mas depois a gente vai aprendendo a lidar e aí tudo vai ficando mais fácil, acredite.
Então, tá bom, tá vendo, gente, as informações, né, que ela vai passando, porque realmente não é fácil, né? O autismo a gente sabe que não tem cura, é uma coisa para o resto da vida. As terapias vão ajudar as crianças aí muito, né, no aprendizado e tudo mais, mas é uma coisa que, assim, não tem cura, mas tem tratamento, tem acompanhamento, né, e isso é muito importante. Mas, Camille, eu acho que é uma coisa que, assim, talvez as pessoas tenham muita curiosidade de saber, né? Como que você descobriu o autismo no Yuri? Quais foram as características que você observou nele, sabe? Como que foi? Como que foi para você? Como que você descobriu que o Yuri tinha autismo ou que você identificou que ele poderia ter? Então, no começo foi assim. O Yuri, ele andou muito novo. O Yuri andou com 9 meses, bem bebezinho. Olha, É aquele negócio, né, de criança que andou muito cedo pode demorar a falar, ou vice-versa, criança que fala muito cedo demora às vezes a falar um pouquinho. E até então, tudo bem. Aí, quando o Yuri completou 1 aninho, ele não falava nada, não soltava palavras, ele emitia sons, mas ele não falava nada. E a gente foi percebendo pelo meu sobrinho a diferença de uma criança, por mais que a gente fala para não comparar, a gente acaba comparando. Aí eu fui percebendo no Yuri que o Yuri, ele andava nas pontinhas dos pés, ele gostava, ele selecionava objetos redondos, sempre objetos que tem muita luz, coisas que piscam, que chamavam a atenção dele. E ele não gostava, a gente chamava ele não olhava. No começo a gente até achou que ele não ouvia, ele não respondia, ele não olhava pra gente. Aí a gente foi percebendo isso, e teve alguns toques, né, dizendo, olha, procura correr atrás, ver se é realmente normal. Foi aonde eu falei, tem que ver, porque não tá. Eu tô vendo que não é realmente algo da minha cabeça, se é algo que as pessoas estão achando que tá demorando. Tem alguma coisa diferente nele, e eu preciso saber se realmente é isso mesmo, se eu tô certo. Coração de mãe não mente. No fundo, eu sabia que tinha alguma coisa, né? sim. Mas a gente quer se enganar um pouco, a gente quer. Não, não, ainda não. Mas aí foi onde eu comecei a correr atrás e eu vi que eram as estereotipias que ele faz até hoje. E aí eu fui correr atrás para saber certinho se era isso mesmo. Entendi. Mas a que idade ele já tinha? Ele era, porque assim, o autismo a gente pode identificar já muitas vezes até bebê, né? É possível. Mas com que idade? Você falou que ele começou a andar muito novinho, Sim, né? Que idade você foi percebendo essas características nele? Que idade ele já tinha? quando ele completou 1 ano, que Quando eu ele vi que completou não, um não aninho. era algo assim tão comum de se ver em crianças. Com 1 ano ele não comia direito, ele selecionava objetos, pessoas, alimentos, o que ele queria brincar, o que ele queria comer. E aí eu fui percebendo, com 1 ano eu percebi já que tinha algo diferencial. Ele não interagia com ninguém, ele brincava sozinho. E aí eu fui percebendo, com 1 ano, eu percebi que ele era diferente. Foi aí que eu comecei a correr atrás dos tratamentos, né? Procurar. Fiquei muito perdida. Para ser mais sincera, eu demorei um pouco a seguir atrás, porque eu não sabia por onde começar. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sabia nem o que era o autismo. Falei, como que eu vou correr atrás? Então, essa eu acho que essa dificuldade que você teve, eu acho que é a dificuldade que muitas mães Sim, têm, né? muitas. De que ajuda procurar, que médico procurar, né? Aonde ir, né? E agora? E o que é legal, assim, você contando, é que, assim, você percebeu, você falou que demorou um pouquinho, mas você sabia que realmente tinha algumas características ali, tinha alguns comportamentos dele que precisava ser analisados, né? Agora, assim, é possível, de repente, a mãe observar essas características, mas, de repente, não dá muita atenção naquele momento, né? Ou porque também não sabe muito sobre a questão do Eu autismo, né? acredito que eu demorei um pouquinho, demorei sim. Por isso mesmo, por eu achar que não, que eu nunca vi isso, como assim? É uma coisa de fase, vai passar, vai mudar, vai Sim, melhorar. Já já ele começa a falar. A gente sempre quer ver a melhor
a melhor maneira para o nosso filho. Não, vai melhorar, vai passar. E eu não, na verdade, assim, no começo eu ficava questionando, será que é isso mesmo? Será? Mas aí a gente vai vendo que a gente não tem outra saída a não ser investigar se é isso Sim, mesmo que está acontecendo, entendeu? Procurar sim. entender. E mães me procuram hoje, me perguntam como que você fez, crianças que não têm laudo ainda. Ele tem amiguinhos da escola dele, que as mães me mandam mensagem, perguntando como que eu fiz para conseguir o laudo, que direito ela tem, como que ela faz para correr atrás. E é uma dificuldade muito grande. A Jaque Entendi. não falava nada. Não falava absolutamente nada. E coisas que ele falava assim, aprendia assim, por exemplo, falava banana. É coisas que ele ficava ali 1, 2 semanas falando aquela palavra só específica e depois como se sumisse da memória dele, ele não falava mais, se falava como se ele não conhecesse mais. Entendi. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser perguntar para a Camille, tá? Pode mandar mensagem aí. Você vê que ela tá vendo, ela tá respondendo, né? Isso é legal. Vai interagindo aí, vamos compartilhar, né? Chamar mais gente para esse bate-papo, que é bem interessante, ainda mais para as pessoas que têm alguém autista na família, né? Ou para uma mãezinha que acabou de descobrir aí o autismo, entendeu? Então, assim, é um tema bastante interessante. E a Camille está aí para compartilhar com vocês a experiência dela, né? Dela como mãe também, para outras mães, né? Ou às vezes não mães, mas pessoas também que conhecem alguém, uma mãezinha que tem um filho autista e que de repente precisa. Hoje o Yuri, ele tem quantos anos? O Yuri tem 4 anos. Tá, então faz mais ou menos aí já uns 3 anos que você descobriu o autismo, é Sim, isso? e Ah, tá. isso mesmo, uns 3 anos aí na luta e nem sempre com bons resultados, mas a partir do momento que a gente procura pessoas que querem realmente nos ajudar, que se interessam em ajudar, que tem amor por isso, aí as coisas começam a melhorar. Eu posso garantir isso. Entendi. Ó, a Jaque está perguntando assim que está na luta para o desfraude. O Yuri ainda usa fralda, O Camille? Yuri usa fralda. Olha só, o Tá. Yuri tem 4 anos e ele usa fralda. Eu não consegui fazer o desfraude ainda por ele ser uma criança não verbal, mas eu conheço mães que têm um filho que é não verbal também, que já desfraudou. Mas para mim, eu não consegui fazer o desfraude dele ainda. Mas esse ano eu creio que vai sair, mas é muito difícil, mas confia no processo, que dá certo. Ele não desfraudou ainda, mas eu já estou tentando, procurando formas de trabalhar para poder desfraudar, porque já tem 4 aninhos, né? Vai fazer 5 agora em julho. Ah, então, eu acho que assim, o que as mães não podem é desanimar, né? Que nem a Jaque, por exemplo, ela tem ela, agora que eu vi que é a Jaqueline, né? Que ela tem gêmeos, né? E os gêmeos é autista. E assim, você imagina a luta, né? Para um já é difícil, imagina com dois. Sim, Então, não é nada fácil. É muito difícil, ele é extremamente agitado. E não é fácil, não. Eu entendo ela e eu imagino como seria com dois. Tipo assim, na verdade, eu não imagino, porque a gente já fica, meu Deus, não tô dando conta, imagine com dois, né? Mas confia, já que se Deus te deu é porque ele viu capacidade em você. eu sempre falo para as mães que quando, assim, que as mães às vezes perguntam, já tive uma mãezinha que falou assim, mas por que comigo, né? Eu já Porque assim, então, mas às vezes eu falo para ela assim, Deus dá alguém especial para uma mãe especial, não sim, você falou isso. é? Não é verdade? É verdade. Agora, Camille, como que foi para você? Porque assim, você disse que percebeu essas características do Yuri, né? Aí demorou um pouquinho para procurar ajuda, aí você foi, procurou, né? E quando você disse, quando o médico te falou, quando ele deu lá o relatório, como que foi a sua reação? O que que você sentiu? Como que foi para você? Então, quando eu peguei o diagnóstico e o médico falou para mim, olha, ele é autista, ele tem hiperatividade, isso, eu fiquei em
êxtase, tipo assim, eu não sabia, eu não tinha reação, para falar a verdade. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que era isso. Eu fiquei um misto, aí depois eu chorei muito, eu senti muito. Eu falei, mas por que Deus? O que eu fiz, Deus? Por que com ele? Por que comigo? Mas depois eu fui entendendo, assim, que Deus me deu por algum motivo. Então eu não tinha o que reclamar mais, de procrastinar. Eu falei, meu filho, ele, por mais que ele tenha a diferença dele, ele não vive em cima de uma cama, ele não precisa viver em hospital. Então eu tentei ver o lado bom das coisas, tá procurando as coisas negativas para dizer, para pensar, né, na verdade. Eu falei, eu vou procurar coisas que, olha, Deus vai me dar um suporte nisso, eu vou conseguir fazer isso. Eu não fiquei procrastinando coisas ruins, lembrando do que pode ser Sim. pior que isso. Eu procurei e aí, quando eu entendi isso, eu não sofri mais tanto. Eu não sofro, assim, tanto mais, porque eu falei, tem coisas piores, então por que eu vou reclamar disso? Né? E eu falei, Deus me deu, é meu, ele vai me dar suporte, vai me dar ajuda para eu conseguir tratar, criar e evoluir assim. Certeza. Gente, assim, às vezes as pessoas pensam que a pessoa com autismo, ela não vai conseguir ter uma vida independente. Fazendo as terapias direitinho, tem autista que trabalha, tem profissão, né? Então, assim, porque às vezes tem informações, né, que não condizem muito com a realidade, lógico. Por isso que a importância das terapias, porque é exatamente as terapias, o acompanhamento médico que vai ajudar essa criança no desenvolvimento, né? E aí, na fase adulta, com certeza vai ter sua profissão, vai poder trabalhar, né? Ter uma vida independente. Por que não? Né? Sim, com certeza. Camille, tem uma pergunta da Sandra. A Sandra está perguntando se você tem ajuda do Estado e como ela fez, como você fez para conseguir, né? Então, eu trabalhava quando eu descobri que o Yuri era uma criança autista. E aí, quando eu descobri que teria. E aí, assim, é aquilo. Se você tem o tempo, você não tem o dinheiro. Se você tem o dinheiro, você não tem o tempo. Porque uma criança autista, ela gasta, ele precisa de terapias, ele precisa de remédio. Alguns, como o meu já de quase 5 anos, precisa de fralda, tem seletividade alimentar com muitas restrições. E então eu fui atrás foi quando eu encontrei a doutora Célia, por indicação de uma outra Janaína, que me ajudou Que muito. legal, né? Foi quando a Célia entrou na minha vida. E ali com ela, eu encontrei uma pessoa que não tem ninguém da família, não tem um filho autista, mas que entendia tudo que o meu coração dizia para ela. Doutora, mas por que eu não consigo isso? Me explicou tudo que eu tinha dúvida, me ajudou muito. E foi quando eu dei entrada no BPC, no LOAS, né? Para o meu filho poder receber, né? Demorou um ano, mas é muito relativo, porque eu trabalhava. Então, assim, para você receber o Teve LOAS... dificuldade, né, Camille? Teve dificuldade no começo pela questão da renda, né? Da renda per capita, né? Sim. E por causa da minha renda, a primeira vez o benefício dele foi negado. Então, eu tive que sair do serviço porque eu escolhia um ou outro. E se eu trabalhava, eu não tinha tempo para levar ele nas terapias. Aí foi aí que eu saí. Quando eu saí, deu super certo. Não foi fácil, mas Deus tem me ajudado a cada dia. Então, eu percebo que você vê que a dificuldade que você falou, né, por exemplo, eu trabalhava e por eu trabalhar eu não tinha tempo de levar meu filho para as terapias. Isso é o que muitas mães relatam para mim, porque muitas vezes as mães, elas não têm um companheiro, o pai, ou é separado, ou é divorciada, ou é mãe solo, né? E aí não tem essa ajuda do companheiro. E aí fica complicado mesmo, porque daí como é que ela vai fazer? Porque ela precisa trabalhar, mas aí o filho precisa de acompanhamento nas terapias, né? Porque, assim, a importância das terapias é assim, gente, não tem o que discutir. A criança com autismo, ela precisa realmente fazer as terapias, senão não vai conseguir desenvolver, né? É importante isso para a criança. Cedo, melhor. Precisa muito. Exatamente, quanto mais cedo, melhor. E aí chega um momento que a mãe tem que fazer escolhas. Ou ela trabalha, ou ela leva o filho,
né? Exatamente. Então, e aí ela fica numa situação muito complicada mesmo. Sim. O Camille, tem mais uma pergunta aqui da Jaque, que ela diz que os filhos dela tomam remédio, né? Mas que não está adiantando. E ela perguntou se o Yuri toma algum tipo de remédio. Sim, o Yuri toma, ele toma Respiridona, remédio Ah, controlado, né? Tem que ter receita médica, não consegue comprar sem receita. Eu não consigo pegar no posto, porque eles dizem que não, para a idade dele não tem. E eu compro e ele toma Respiridona e eu preciso, tô pedindo pro neuro dele trocar, porque o Respiridona eu tô sentindo que tá fazendo efeito reverso. No começo era muito bom, mas já fazem quase 3 anos que ele toma também o Respiridona. Então, eu acredito que não esteja mais fazendo o efeito, ou o organismo acostumou, ou esteja fazendo efeito reverso, né? Porque ele continua muito, ele tá muito agitado, ele não é agressivo, ele não é, sim. ele é nervoso, mas ele não é agressivo. Mas, assim, ele tem uma agitação muito grande, então ele corre o tempo todo, ele cai, ele se machuca, ele se corta correndo, se machuca. Ele não chora, então o mais indicado a fazer é ir no neuro e falar, olha, tá assim, 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 eu preciso que troque o remédio, eu preciso que mude, porque às vezes o remédio pode ser que esteja fazendo efeito reverso na criança, né? O organismo Faz não tá mais muito tempo que ele toma essa medicação, é isso? faz muito tempo. Eu pedi para trocar Não. a primeira vez e ele só aumentou a dosagem, né? Aí, mas agora ele vai passar de novo, e aí eu vou falar para ele, eu preciso que você troque, porque não tá mais, eu dando ou não, tá sendo a mesma Você coisa. não está sentindo, você não tá, é como se a medicação não estivesse fazendo mais efeito, né? Sim, O que eu estou sim, entendendo é isso, né? exatamente isso. Tá. E, Camille, tem mais uma pergunta. Se você consegue ir a lugares com ele, você sai, passeia bastante com ele? Como que é? Então, quando eu vou em ambientes fechados, tipo, eu vou na casa de um parente que tem muitas pessoas, é, eu não gosto de ir. As pessoas entendem meu lado, mas eu também entendo o lado delas. Por quê? Porque o Yuri é uma criança extremamente agitada. Então, ele não para, ele não tem noção do perigo. Então, ele passa correndo, derruba as coisas, faz né, apronta, né? A gente fala aprontar, né? Criança, né? Ele Criança. não tem noção do perigo, então ele sobe em cima das mesas, se tiver mesa, carteira, ele joga as coisas. Então, para lugares fechados com muita gente, eu não gosto de levar ele, porque dá muito trabalho. Para ir sozinha, então tô sempre com o pai, porque ele dá muito trabalho, ele tem muita força. Então, a maioria das vezes eu estou com o pai para me ajudar, mas nem sempre é algo assim, como posso dizer, algo bom de fazer, porque eu percebo que ele fica muito estressado, irritado, se a gente tenta segurar ele, não adianta. Então eu prefiro lugares mais abertos e Com também às vezes é difícil, menos pessoas, muitas né? pessoas. Mas é difícil, é muito difícil a saída com o Yuri. Por incrível Certo. que pareça, o único lugar que ele não me dá muito trabalho quando a gente passeia é no shopping, mas assim, em outros lugares ele dá muito. Olha, e assim, e é um ambiente mais fechado, né? Que É, dependendo do shopping, tem muito movimento, mas ele gosta, então, de ir no ele shopping. gosta. Mas assim também, quando ele dá ali os minutos dele também, que ele não quer. A gente vai no shopping, tem aqueles brinquedos que tem muito barulho com luz, ele não gosta. Então ele brinca só, ele é seletivo, ele só brinca em um brinquedo que é um shopping só. A gente vai em outros lugares, em outros shoppings, ele não brinca, nenhum brinquedo. Entendi. E qual é o grau do autismo do Yuri? Então, deixa eu ver quem perguntou aqui. A Sandra. Ah, não, não, né? É. E, gente, agora eu não vi quem que é aqui, mas alguém está perguntando qual é o grau do autismo do Yuri. Ó, o Yuri foi diagnosticado com 2 anos. Hoje o Yuri tem 4 anos. Quando o Yuri foi diagnosticado, o médico diagnosticou ele como grau leve, suporte 1. Porém, eu acredito muito. Ele demorou. O Yuri ele começou a fazer terapias agora, assim, seguidas, porque eu não conseguia terapia, não conseguia lugar, era muito caro. Então ele começou a fazer terapias agora e sumiu pra mim. Camille?
Gente, acho que deu algum probleminha na conexão. Tô ouvindo. Pode falar de novo? Pode falar. Voltou. Você estava falando sobre o grau, É né? Que estava respondendo a pergunta do grau do autismo, do o Yuri. dele. Só que eu sinto hoje que possa ter que ter aumentado um pouquinho pela demora para fazer os tratamentos. O Yuri foi diagnosticado com grau 1 e acredito que pode ter subido um pouquinho pela demora de começar os tratamentos, porque o tratamento é muito importante. Tá, e ele faz terapia quantas vezes na semana? E quais as terapias que ele Ele faz? faz 2 vezes por semana, fonoaudióloga e psicóloga. 2 vezes na semana. Certo, certo. É, o Yuri tem seletividade, Camille? Estão perguntando aqui. Tem, o Yuri tem. Ele não é tão ruim assim no extremo para comer, mas ele tem. Tem muitas coisas, dependendo da textura, ou às vezes da aparência mesmo, ele não come. Por exemplo, coisas que crianças normalmente gostam. Ele não gosta de pão de queijo, ele não come pão. Olha, É, dependendo do Danone, ele não toma. Então são muitas coisinhas assim que. o que ele mais gosta de comer? Vai, fala para mim. Fala Então, pra gente é aí. besteira, ele gosta muito de salgadinho. Aí, ó. E se tiver o torcida. Nossa, Mas, por exemplo, legal. tem criança que com comida é ruim. Ele, às vezes, aqui em casa, ele come arroz e feijão puro. Eu boto a mistura lá, às vezes um pedacinho de carne, frango. Ele tira tudo. Às vezes ele come a comida, o arroz e feijão puro. Tem vezes que ele come, Olha, tem vezes que ele não quer e não tem conversa. Esses dias eu tava comendo bolo aqui, enfiei na boca dele e ele não gostou. Aí ele cuspiu, limpou a língua. Ele ficou com nojo, mas ficou com ânsia de vômito. ô, tadinho. Quando a criança não aceita a comida, né? Assim, não é bom nem se Cortava. forçar a criança a Eu comer, já porque fiz isso. não vai dar certo. Não é bom. Falei, mas você nem experimentou, como que você não gosta, né? Mas ele não. Qualquer coisinha, se ele sentir ali no meio, ali que ele tá mastigando, ele cospe pra fora. Não come. Certo. O Camille, até o momento, você disse que descobriu o autismo do Yuri quando ele tinha já 1 aninho, né? Hoje ele tem 4, não é isso? Uhum. É, nesse período todo, até agora, qual tem sido a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade foram as terapias. Por quê? Porque a terapia é algo muito difícil de conseguir, porque é tempo, é dinheiro, é psicológico, que a gente tem que ter para psicológico bom, e a falta de terapias, a falta de profissionais, da fonoaudióloga, psicóloga, porque parece que é muito fácil de encontrar, de achar, mas não é. Tanto que o Yuri, esses 4 anos, ele foi agora começar a fazer de fato certinho as terapias, porque ele não fazia. Não fazia só. Está travando um pouquinho, né? Agora, Camille? Tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá me ouvindo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Se pudesse dar uma orientação para quem está começando a ver sinais em seus filhos, qual orientação você daria, Camille? Olha, a orientação que eu daria é vá atrás o mais rápido possível que você puder. Corre atrás de um diagnóstico, porque vai ser importante para o seu filho e para você. Ele precisa muito de você nesse momento. Então, corra atrás, qualquer coisa que você perceber, corra atrás. Vá Porque buscar. porque às vezes pode até não ser, né, Camille? Porque às vezes, né, às vezes não é, mas Coisas. na dúvida, né, É é melhor. melhor procurar ajuda, né? Melhor verificar direitinho, né? Porque às vezes a dúvida pode deixar a gente, igual eu ficava muito tempo duvidando, então eu esperei muito para correr atrás, porque eu duvidava, porque eu achava que não era aquilo mesmo, eu não acreditava que poderia ser. Então, é um conselho que eu dou, na dúvida, vá atrás, corra atrás, vá ver se é isso mesmo, se é outra coisa, às vezes pode ser que não seja nada também, mas Sim, espera, vai atrás. certo. Pessoal, se alguém tiver mais dúvidas aí, quiser perguntar alguma coisa para a Camille, aproveita, tá? O filho dela só tem 4 anos, mas aí já descobriu o autismo já faz 3 anos, né? Então ela já falou aí de
de várias situações, né? Das dificuldades, de como foi para ela descobrir, qual foi a sensação, quais são, assim, os sinais, né? Então, assim, é bastante informação importante para as mães que, de repente, estão aí vivenciando essa situação agora, certo? Sim. Então, quem tiver mais perguntas pode estar colocando aqui que a gente vai respondendo. Camille, a gente fala muito das terapias, né, para a criança em si. Você acha que seria importante também as mães fazerem terapias? Olha, eu acho que assim, quando as crianças precisam de terapia, às vezes as mães não aceitam muito bem. Então, mães que não têm um psicológico tão bom, que isso possa estar fazendo elas sofrer, eu recomendaria elas fazerem também, participar, porque tem mães que sofrem com isso, que descobriu há muito tempo, e sofrem com isso, e se ela vê que o psicológico dela fica muito abalado, eu recomendaria ela fazer, porque terapia é para todos, gente. Para todo mundo. Porque assim, às vezes é o medo, né, do novo, do diferente, como lidar com isso? Às vezes a gente questiona bastante, porque muitas vezes, que nem você falou, da dificuldade do Yuri iniciar as terapias, né? Mas às vezes a mãe também ela precisa dessas terapias, desse acompanhamento, de como lidar com isso, de como, né? Mas assim, aí a gente imagina o outro lado, porque já é difícil as terapias em relação à criança, Sim, né, com autismo. Aí imagina a mãe também. Assim, eu acho que uma coisa para se pensar e lutar por isso, né? Por que não, né? com certeza. Você tem que lutar por isso e, né, tem que determinar, não, eu vou passar por cima disso, eu vou vencer isso. E assim, aos poucos a gente vai se curando, as coisas vai melhorando. Eu acredito muito que a gente tem que ter fé, perseverar no que a gente acredita. Se a gente precisa de uma ajuda, a gente não esconder, mostrar que você precisa de uma ajuda, entender que a gente também precisa de uma ajuda, de certa forma, principalmente mães de autista, que sofrem muito. Eu digo que sofrem porque eu sofro um pouco, às vezes, assim, de eu ver outras crianças brincarem, às vezes, coisas assim, falar, nossa, meu filho poderia estar ali interagindo com eles, mas ele não tá. Ele tá ali no celular, ou ele não pode ficar aqui, porque senão ele vai correr perigo, porque ele faz, né, coisas que crianças que você vai falar normalmente. Criança, não faz isso. Ele não entende, então ele vai fazer, então é difícil. Mas a perseverança alcança, né? Quem persevera Com alcança. certeza, com certeza. O Yuri, ele vai para a escola, né? Sim, vai. E como que está sendo? Também tem uma pergunta aqui, ó, perguntando como que foi a adaptação dele na escola. Olha, no começo foi muito difícil. As escolas, por fim, grande parte, eu acredito, pela minha experiência e pela experiência de outras mães me falarem, que a escola é um desafio muito grande. O preconceito está ali. O preconceito não é só quando uma pessoa fala, o preconceito também é sentido, porque eu sinto o preconceito. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, a gente sente que ela tem ali, faz diferença sim. Foi muito difícil para mim, tudo eles viam problema, eles falavam coisas que eu não, não concordava, coisas que eles falavam sobre o meu filho que eu falava, mas ele não faz isso, por que que ele faz esse comportamento lá? Por exemplo, Ele não tinha um comportamento em casa, mas aí na escola, aparentemente, ele tinha um comportamento totalmente diferente, é isso? exatamente. Elas falavam que o Yuri ele não é agressivo. Então, Certo. ele não bate, ele não é agressivo. E elas falavam que ele enforcava as crianças, que ele eu falei, meu Deus, eu falei para elas, gravam para mim, porque eu não tô acreditando no que vocês estão me falando. Eu não acredito porque ele convive com as primas, convive com crianças que são os primos dele, e ele não faz isso com a gente. Por que que ele tá fazendo? E aí foi quando a gente tem que ficar um pouco em cima, porque senão qualquer coisinha também elas ligam, e a gente sabe as limitações dos nossos filhos. Então, quando a pessoa fala uma coisa que não é, a gente logo fala, não, ela tá falando isso, mas eu não reconheço esse lado dele. E aí, quando
Nada melhor de conhecer o filho do que a própria mãe, né, gente? Porque foi quando a mãe tá ali com essa eu criança o tempo todo. foi quando eu comecei a questionar, pedi para gravar e falei que ia procurar meus direitos, que ia procurar os direitos dele. Falei que ele tem uma advogada, ele tem pessoas por ele. Foi quando simplesmente parou. Nunca mais veio uma reclamação. Olha só como a gente vê estranho, né? Mudou, né? É, E você acha, Camille, que a interação, o convívio com outras crianças pode ajudar no aprendizado da criança com autismo? sim, é muito importante ele conviver. Ele tem que conviver Sim, com né? crianças, com a sociedade em si. Ele não tem que conviver só com crianças autistas ou com crianças que têm algum tipo de deficiência. Entendeu? Ele tem que conviver com a sociedade, sim. Isso vai ser muito importante para ele. Ele tem que conviver ali na sociedade, ver como que é, como que funciona, né? Assim, entender, as pessoas também aprenderem a respeitar. Todos nós somos diferentes um dos outros, e eu acho muito importante. Ele tem que estar, e eu faço questão dele estar na escola convivendo com outras crianças. Com certeza, né? Eu vi que tem um comentário também, aí, falando de que teve que tirar, acho que o filho da escola pública e colocar na particular porque não tinha auxiliar. O Yuri, ele precisa de auxiliar em sala de aula? Ele tem esse auxiliar ou não? Então, ele, quando eu trabalhava, eu descobri o diagnóstico dele, ele ficava numa escolinha particular. Lá não tinha tanto problema, mas a pessoa não era especializada para cuidar, tratar a criança como ele. E logo que eu saí do serviço, ele foi para a pública. E lá na pública tem a cuidadora. Só que essa cuidadora, que eles falam que é nítido que ela não é especializada para cuidar de crianças como ele. Vou dar um. Mas ela é auxiliar da sala de aula, né? Ou como que é? Não é auxiliar. A cuidadora dele. Elas falam que tem a professora e elas falam que é a cuidadora. Elas falam cuidadora lá na escola, que é a cuidadora dele, entendeu? Vou dar um exemplo. Tinha uma cuidadora e ela era uma senhora e ela tinha um contrapasso no coração. O Yuri tem um diagnóstico, tem laudos comprovando que ele é uma pessoa extremamente agitada, extremamente hiperativa. Ele não reconhece a força que ele tem. E um dia me ligaram na escola, disseram que o Yuri deu uma cabeçada no contrapasso da cuidadora. Pro médico, e que machucou. E aí eu fiquei pensando, eu falei para elas, mas me desculpa, sinto muito por ela, mas como que vocês colocam uma pessoa que tem um problema de saúde, né, tem um contrapasso no coração, para cuidar de uma criança como ele, uma criança que corre, que é muito forte, que é hiperativa, que não para quieta. Então não tem, assim, ela não é para isso. E eu vejo que ela não está preparada para isso, porque ela não sabe lidar com isso. É porque assim, o acompanhante de sala, ele tem que ser um profissional. Aí no caso, né, no caso da sala de aula, um profissional da educação, mas especializado na questão da crianças com deficiência. E aí, principalmente com autismo, né? Porque precisa saber lidar com isso, porque, assim, às vezes as pessoas realmente elas não têm o preparo, né, para lidar com essa situação, né? Sim. Camille, você já tem uma pergunta aqui também. Se você, qual foi a reação? Porque você falou que ele fica agitado, né, quando sai, às vezes por aglomeração de pessoas. E qual foi a reação das pessoas nessas situações assim? Então, a reação das pessoas, assim, é sempre assim, se eu não falo, nossa, mas eu não falo, a gente não fica falando, né? Ele é assim, mas as pessoas, mas elas perguntam, e aí se você fala, ele tá fazendo esse comportamento, ele fez isso porque ele é uma criança autista. E a pessoa, a primeira reação dela é, nossa, não parece. Elas falam isso, né? E autismo não é cara, né? Não é aparência. E a reação que a gente vê ao redor quando a gente sai assim, você olha que as pessoas, quando ele está com a carteirinha aqui, identificando ele que ele, as pessoas olham assim, dependendo do que ele está fazendo, ele está fazendo uma birra ou ele está fazendo algo, as pessoas olham com um olhar, tipo assim, nossa, por que ela não faz nada, né? Porque que, nossa, as palmadas Você não resolvidas. entende, né, aquela situação, né?
pessoas não compreendem que ele é uma criança diferente, por isso que ele está tendo aquele comportamento. Elas olham com um olhar de até quase brigas dentro do shopping por causa desse preconceito, de eu estar na fila com ele e ele gritar porque fica agitado e as pessoas fingirem que não estão vendo, e ele tá lá com o crachá de identificação, atendimento prioritário, as pessoas simplesmente ignorar. Ou elas Nossa, não estão vendo, ou elas olham com aquele olhar, né, que já gente, diz tudo. vocês me desculpem novamente, a luz aqui, ó, tô sem luz, né? Vocês estão percebendo que eu tô no escuro? Acontece, vamos torcer para que a luz volte, mas vamos continuar aqui, né? Da forma que. Né, Camille? Aí também acabou a luz? Não, Não, né? aqui tem, graças a Deus. Tá com Então, uma de aqui já, acabar com os auxiliares aqui. aqui Se caso aconteça. já piscou bastante, já acabou, já voltou. Agora vamos torcer para que volte logo. Mas também, assim, é muita coisa para ser falada, né? E o nosso tempo também já não está, já está se esgotando, né? Você vê quase uma hora de live, assim, e passa muito rápido, né? Eu vi que, assim, várias pessoas comentaram aí que é tia do Yuri, que ele é uma criança muito carinhosa. Isso é muito legal. Geralmente as crianças, elas são muito inteligentes, né? As crianças com autismo. As pessoas têm que parar com isso de achar que a criança não é inteligente. A criança é inteligente, a criança ela tem uma limitação, mas elas são crianças que podem aprender, desenvolver muito, né? São muito inteligentes, são muito carinhosas, né? Então tem que o pessoal mudar um pouquinho, começar para você entender, você precisa observar, né? Buscar informação, porque às vezes o que eu acho que as pessoas falam coisas, porque muitas vezes não sabe nem o que é autismo, não sabe como que é uma criança com autismo. E aí, às vezes, vê algumas situações e acaba, porque isso é falta de umas boas palmadas, porque isso é falta de educação. Mas, na verdade, não é nada disso. Aquela criança, ela tem um autismo e aí ela fica nervosa, né, várias situações ali que pode deixar essa criança muito agitada, né? Sim. Ó, tem um Flávio, ele falou assim, um conhecido meu teve que tirar da pública e colocar na particular, porque não tinha auxiliar. Mas eu acredito que, sendo a pública ou sendo a particular, se não tiver uma pessoa especializada no tipo de deficiência que o seu filho tem, não vai adiantar. Digo por experiência própria. Não se é uma pessoa preparada, estudada, que tenha trabalhado para isso, infelizmente não vai adiantar, porque tem que ser uma pessoa que ela saiba lidar ali, que ela seja formada naquilo, porque senão não vai, eu digo por mim, não faz diferença. Não vai fazer diferença. Muitas vezes, essa dificuldade da escola em acompanhante de sala, infelizmente, gente, assim, é uma dificuldade muito grande, tá? Em relação à escola que muitas vezes não dá a atenção que deveria dar, né? Infelizmente, assim, eu estou falando, pessoal, o que as mães me trazem, né? Essas informações. Ó, meu filho precisa, tá aqui o laudo, o médico diz que ele precisa do acompanhante em sala de aula, mas aí vai na escola, e a escola, tipo, às vezes faz, ajuda, né? Mas às vezes também não ajuda. E aí aquela mãe, ela fica perdida, ela não sabe. Muitas vezes é preciso até entrar com uma medida judicial para fazer valer o direito daquela criança. E aí é tanto em escola particular quanto na pública, né? Uhum. Exatamente isso. Camille, infelizmente, pessoal, o nosso tempo está acabando. Eu estou sem energia. Aqui está sem luz, né? Mas aí só falta 10 minutinhos. Aí eu gostaria que a Camille passasse uma mensagem para as mães, né? Para as mães aí que têm os seus filhos com autismo. Qual é a mensagem que você pode passar, Camille, para essas mães? Ah, eu diria
para elas: não desistam dos filhos de vocês, eles precisam muito de vocês. Eles são crianças extraordinárias, muito além do que vocês possam imaginar. Não desista, corra atrás, faça por ele, porque eu tenho certeza que lá na frente ele vai falar: mãe, obrigado por tudo que você fez por mim. Pode ter certeza que seu filho vai te agradecer. E, e vai, o agradecimento vai ser de gratidão. Você também você vai ser grato, porque ele precisa de você nesse momento. E lá na frente ele vai te agradecer por isso. Então não desistam, corram atrás, não tenham vergonha de correr atrás dos direitos dele, do que eles precisam. Corra atrás de pessoas que realmente se importam com isso, que realmente vão te ajudar. Pessoas que têm um coração bom, pessoas que conhecem. E é isso, a minha mensagem é essa. Vai dar tudo certo e realmente tudo passa e melhora. E muita fé em Deus, sempre. Que legal. Acreditar muito. Que legal, Camille. Pessoal, fica aí, né, a experiência da Camille. Eu acho que ela passou muita coisa importante, muita coisa interessante. Eu acho que também aí, assim, as pessoas perguntaram bastante coisas para ela. Eu acho que isso pode auxiliar também muitas mães, tá? E é isso mesmo. Eu acho que as mães, a partir do momento que descobrem o autismo dos seus filhos, não pode desanimar, não, tá? Tem que lutar, realmente buscar as terapias, buscar ajudar, porque amanhã eles vão agradecer, né? Falar assim: mãe, você fez por mim aquilo que era preciso fazer. E assim, a mãe que ama o filho, ela vai buscar sempre o melhor para ele, né? Vai lutar com unhas e dentes aí para buscar o melhor. E aí vai a luta mesmo dos direitos que ele tem, que nem aí as dificuldades, né, do acompanhante de sala de aula, muitas vezes da medicação, das terapias. É isso aí, gente, é lutar, não desanimar. Eu sou profissional da área do direito, mas aí nós temos vários outros profissionais também que podem auxiliar vocês na busca dos direitos, né, dos filhos de vocês. Mas o que, assim, não pode fazer é desanimar e desistir, né? Mas muito legal, foi muito produtivo, né? Eu agradeço imensamente, Camille, você ter aceitado, né, vir aqui compartilhar a sua experiência. Eu acredito que ajudou, assim, muitas mães, tá? E, gente, assim, agradeço também aí a presença de todos, tá? Me desculpa aí por não estar com luz, não estar com energia aqui, mas acontece, choveu bastante, às vezes essas coisas a gente não tem como prever, né, infelizmente. Mas agradeço imensamente aí as pessoas que participaram, agradeço novamente a Camille pela presença, tá bom, Camille? Eu te agradeço, doutora Celi. Gente, a doutora Celi foi um anjo na minha vida. Completou um ano que eu conheço ela, que ela me ajudou nessa trajetória, que ela me tirou muitas dúvidas, que ela me ajudou muito. A troca de informação, tanto para mim quanto para ela, foi muito boa. E se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma dificuldade em algo, procure ela, me procure também. Que legal, agradeço. Trocar informações, trocar nossas experiências, informações, às vezes coisas que a gente não sabe, fala: você tem isso aqui, o direito do autista para tal coisa, é legal. Então, se vocês precisarem, eu estou aqui, me perguntar as dúvidas, trocar ideias, né? Trocar, como se diz, experiências. E a doutora Celi também, ela é uma excelente advogada, muito calma, paciente. Obrigada. Eu só tenho coisas boas para falar por ela, eu sou literalmente grata novamente por ela, muito mesmo, por ela ter me ajudado tanto. E é isso, ela vai fazer mais lives, então vamos ficar de olho. Bom, nós iniciamos. Aí, voltou a luz. Gente, então, nós iniciamos com essa live hoje, mas a gente vai trazer, eu vou estar fazendo outras lives também para falar especificamente sobre os direitos do autista, tá bom? Agradeço a presença de todos novamente. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Deus, precisando, pode me chamar.